Promulgada pelo Papa Pio XI em 6 de janeiro de 1928, a encíclica Mortalium Animus é uma condenação solene do magistério ordinário da Igreja ao movimento ecumênico que ganha força na segunda metade do século XIX e que chega ao seu ápice no século XX, com as doutrinas, com ratificação do Concílio Vaticano II, entre 1962 e 1965. A encíclica Mortalium Animus ela condena o movimento ecumênico e também o diálogo interreligioso, aponta alguns argumentos falazes dentro dessa proposta de ecumenismo e diálogo religioso que vai ganhando força no século XX e também aponta alguns argumentos para a unidade verdadeira. Então hoje nós vamos fazer alguns comentários sobre os pontos principais dessa encíclica e se você quer acompanhar, quer saber um pouquinho mais, vem comigo nessa resenha. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi. Então, o Papa Pio XI, na introdução da sua encíclica Mortalium Animus, ele vai narrar o anseio da humanidade, né? Esse anseio da humanidade na proposta da irmandade universal, na fraternidade, na amizade entre as sociedades civis. Então, ele começa falando de tudo isso, né? Da proposta, desses anseios do ser humano de paz, de fraternidade, de amizade das sociedades humanas, nessa proposta de uma irmandade universal, porém ele faz uma anotação. Ele diz que dentro desse contexto há um paradoxo, há um dilema paradoxal, porque essa irmandade universal, essa fraternidade das sociedades humanas, ela nasce num contexto belicoso, pós-Primeira Guerra Mundial. Um contexto de ressentimentos, de mágoas, de rixas entre as nações, como a Alemanha versus a França e a Inglaterra, por ocasião do Tratado de Versalhes, né, que foi um armistício e que obrigou a Alemanha a pagar indenizações de guerra e que levou o país a uma crise sem precedentes e que a história já nos conta o que aconteceu depois, né? Gerou aquele movimento nazista que culminou com a Segunda Guerra Mundial. Também dentro desse contexto aí, a gente tem ressentimentos entre a Itália contra a França e a Alemanha, porque a Itália na Primeira Guerra recebeu promessas de recompensas desses países e acabou não acontecendo, né? Então esses aliados prometeram algumas compensações financeiras e territoriais para a Itália e que na prática não se concretizaram, então a Itália também entrou num aliame de insatisfação contra esses países aliados e rixas e ressentimentos e mágoas. Além do que, né, como eu disse da Alemanha, ocorreu no limiar, né, de tudo isso, a crise de 1929, a miséria alemã, pós-tratado de Versalhes, o nazifascismo, o comunismo ateu, tudo isso aí vem surgindo dentro dessa sociedade que discute a paz, que almeja a irmandade universal, a fraternidade dentre os povos. Então o Papa ele faz a leitura correta, né? Ele diz que há um paradoxo aí. Porque vocês estão discutindo paz, essa união entre as religiões, essa unidade religiosa, esse diálogo, né, e a fraternidade universal num contexto belicoso, num contexto de guerra. E entre os países estão aquela animosidade, aqueles ressentimentos, aquelas rixas, aquela rivalidade está aflorando, né? Então ele começa falando disso na sua introdução. Depois ele faz ele admite que esses discursos sobre religião fraterna vão ganhando força e vai crescer, inclusive, entre essa ideia de diálogos ecumênicos vai ganhar força dentro dos meios católicos. Então ele diz ainda que esses diálogos religiosos também estão sendo vislumbrados por homens privados de todo sentimento religioso, né, com aquela esperança de que os povos concordarão de forma fraterna nessa profissão de ensinamentos comuns em todas as crenças. Então a gente separa tudo aquilo que nos separa, joga fora tudo aquilo que nos separa e nós ficamos com aquilo que nos une. Mas aquilo que nos une já está resolvido. Então o que tem que se resolver é justamente as querelas, aquilo que nos separam, diz o Papa. Mas ele continua, ele diz também que
repetindo aqui, né? Aquilo que nos une em detrimento daquilo que nos separa. Isso aí é um dos pilares do diálogo interreligioso, inclusive do ecumenismo proposto pelo Vaticano II, em 1962. Então, o Papa também vai... Claro, Pio XI não diz isso porque ele não viveu o concílio, né? Mas a gente, analisando como historiador, a gente analisa o que o Papa está falando aqui na Mortalium Animus, o que esses homens privados de todo sentimento religioso e os anseios dessa sociedade nessa década de 1920, 1930, pensam, e a gente olha para o que aconteceu 30 anos mais tarde no concílio e a gente consegue chegar a essa conclusão, que a premissa daquilo que nos une, convém que todos sejam um, é um dos pilares do diálogo interreligioso e do ecumenismo que o Vaticano II ele vai propor. Então o Papa continua dizendo que esses grupos, esses homens, eles realizam convenções e assembleias, encontros e pregações convocando os pagãos de todas as espécies e fiéis de Cristo, inclusive principalmente os protestantes e também católicos, né, aqueles que se afastaram da religião revelada. Então, e isso tudo vai levar ao quê? Ao relativismo religioso. Isso vai levar ao naturalismo, ao panteísmo e até mesmo ao ateísmo. Então, vamos pegar a primeira citação que a gente pode mencionar aqui. Pio XI vai dizer assim: abre aspas, esses encontros não podem ser aprovados pelos católicos, fecham aspas. Aí a gente olha para a realidade, né, o que aconteceu mais na frente. João Paulo II aprovou e promoveu tudo isso, né, dentro do concílio, daquele movimento, daquele encontro ecumênico de Assis, em 88. Então a gente tem como resultado o Papa Francisco hoje dizendo que os católicos podem ir às igrejas anglicanas. Você tem isso aí, é o que? Relativismo, né? Tanto faz catolicismo com anglicanismo, né? Você tem o naturalismo de João Paulo II, porque ele coloca todos ateus, budistas, judeus, protestantes, católicos e tantas outras religiões aí, tudo dentro de uma igreja em Assis, e cada um satisfazendo a exigência de cada um desses grupos religiosos, ou seja, você tem que colocar um muçulmano numa sala que esteja voltada para Meca, você tem que colocar o judeu dentro nessa sala também não pode ser benta, porque os judeus não creem em Jesus Cristo como Messias, então jamais entrariam numa sala que foi abençoada em nome do Pai, do Filho, que é Cristo, e do Espírito Santo. Então, para os judeus isso não existe, então eles não vão entrar numa sala dessa. Então você tem que satisfazer essa exigência. Então você tem que criar um anexo dentro da igreja para poder, e não pode abençoá-la, para poder abrigar os judeus. E ao mesmo tempo esse anexo tem que estar voltado para Meca, para poder satisfazer os muçulmanos. Você tem casos de que coloca-se uma imagem de Buda sobre o sacrário, né? Você coloca na mesma divindade, seria isso? Você colocar Jesus Cristo e Buda no mesmo patamar? Então você tem essa questão, tudo isso é irrelevante para eles, o que importa é a religião natural. Então chega a ser o naturalismo, né? Aquilo que nos une. E chega mesmo ao ateísmo, e você tem exemplos disso com o próprio Joseph Ratzinger, que escreveu num livro Deus e o Mundo, na página 209, que o Antigo Testamento pode não levar a Cristo, não leva inequivocamente a Nosso Senhor Jesus Cristo. Contrariando o que o próprio Cristo disse. As escrituras falam de mim. Mas para Ratzinger não. Ele diz, para agradar os judeus, evidentemente, que os judeus podem ler o Antigo Testamento e chegar à conclusão de que o Cristo não é o Messias. E que, então, que o Messias deles ainda está por vir. Então ele diz isso nesse livro, repito, Deus é o Mundo, na página 209. E continuando então, fechando parênteses aqui, voltando para o que o Papa Pio XI fala, ele também menciona que debaixo de tudo isso, né, desse argumento, todos sejam um, se esconde uma falácia e um erro gravíssimo. Que falácia é? O argumento de todos ser um e cada um na sua religião. Então ele diz o seguinte, que essa iniciativa arrebata, alicia os espíritos, mesmo os de muitos católicos, pela esperança que a gente tem de ver realizada essa união
que aparentemente estaria de acordo com a Igreja de Cristo, né? Porque a maior interessada na união dos cristãos, na união, né, nessa Irmandade Universal, é a Igreja Católica, a Igreja fundada por Nosso Senhor, porque estariam todos dentro do redil do cristianismo, estariam todos dentro do aprisco de Pedro, né? Então essa é a questão, mas só que as pessoas se enganam, né? Porque o Papa vai dizer que sobre os atrativos destas palavras, todos sejam um, se esconde um erro gravíssimo, de achar que todos têm que ser um nas suas respectivas religiões ou seitas, né? Então ele fala, todos devem ser um na única religião, na religião verdadeira e revelada por Deus, ou seja, na Igreja Católica Apostólica Romana. Então, esses grupos de falsas religiões, esses outros chamados cristãos, esses grupos de hereges, de cismáticos, eles têm que, dentro desses diálogos ecumênicos, eles têm que reconhecer a primazia da Igreja, que a Igreja é realmente fundada por Cristo, e eles têm que voltar para a Igreja. Então, eles têm que se converter à Igreja Católica. Eles têm que retornar à Igreja e aí todos seremos um, sobre o aprisco de Pedro, tendo o Papa como diretor, como mestre de fé, moral e razão, o sucessor de Pedro, né, ratificado por Nosso Senhor. Então, é o que ele diz. Então, ele abrindo parênteses aqui para mais uma citação, ele vai dizer o seguinte, abre aspas, assim sendo, manifestadamente claro que a Santa Sé não pode, de modo algum, participar de suas assembleias. Que assembleias são essas? São essas assembleias que tratam de diálogo interreligioso, de cristãos com pagãos, né? E diálogos ecumênicos entre católicos, sei lá, entre protestantes e a Igreja Católica supostamente aderindo a isso. Então o Papa diz que a Santa Sé, o papado, de maneira alguma pode participar dessas assembleias, desses encontros ecumênicos. Porque se fizerem isso, eles vão conceder autoridade e vão ratificar uma falsa religião cristã. E a gente olhando para a realidade, não é isso que está acontecendo? Uma experiência. Agora a gente vai fazer uma análise na prática. O Papa Pio XI lançou essa premissa, dizendo que não pode, a Santa Sé não pode ratificar esses encontros ecumênicos, porque se fizerem, vai conceder autoridade, uma falsa autoridade, a ratificar uma religião falsa, uma falsa religião cristã. Aí você tem Francisco, como mencionei anteriormente, dizendo que tanto faz para o católico ir para a missa católica ou na igreja anglicana. Se você não pode ir na missa, você pode ir na igreja anglicana sem problema algum. Então isso aí já está ratificando uma falsa religião. Aí eu mencionei alguns outros exemplos dentro do Concílio Vaticano II e também de papas conciliares. Por exemplo, João Paulo II mesmo, na última Sunt, todos sejam um, ele já começa dizendo logo no começo, no primeiro artigo, no primeiro parágrafo, ele diz o seguinte: Ultimum Sunt, apelo à unidade dos cristãos, que o Concílio Vaticano II repropôs. Ou seja, o Concílio repropôs um argumento que, segundo Pio XI, é uma falácia. Qual é o argumento? Ultimum Sunt, todos sejam um. Então, a proposta do concílio é todos ser um, mas cada um respeitando o seu quadrado, vamos dizer assim, né? Cada um respeitando a sua religião. Ninguém vai praticar proselitismo, né? Vamos falar daquilo que nos une. Então, que para Pio XI isso é errado. Então, a gente já consegue enxergar aqui, didaticamente, que essa hermenêutica da continuidade que se faz, esse malabarismo, né, dialético para poder afirmar e aí convencer o fiel de que existe que tem que ter uma hermenêutica da continuidade para colocar o Concílio Vaticano II de acordo com a tradição, de acordo com aquilo que a Igreja sempre ensinou, isso não procede, isso na prática não existe. Porque você está vendo aí uma reproposta do concílio dentro de uma encíclica pós-conciliar de João Paulo II, a Ultimum Sunt de 1995. Ou seja, aí tem 30 anos depois do término do Concílio Vaticano II, que terminou em 65. Então, e as doutrinas anteriores, evidentemente, vão dizer que esses movimentos ecumênicos
Isso aí é uma falácia. Não só isso foi dito por Pio XI, na Mortalium Annum, mas se a gente olhar lá atrás, a gente vai encontrar diversas afirmações de santos, de teólogos, de santos padres, afirmando que somente a Igreja Católica possui a salvação. Fora da Igreja não há salvação. E se esses indivíduos não negam um dogma, uma proposição de fé da Igreja, eles negam todas por tabela. Então, fora da Igreja, estão automaticamente fora da Igreja, como ensina, inclusive, o Catecismo Romano, do Concílio de Trento, como ensina o Catecismo de São Pio X, como ensinou o Papa Leão XIII em uma das suas encíclicas, que agora me foge a memória, me foge o nome, mas se eu lembrar eu vou escrever na descrição desse vídeo. E como disseram Pio IX, São Pio X e tantos outros, aí Pio XII vai dizer depois de Pio XI. Então há uma sequência, né? Ou que vai uma linha de raciocínio, uma linha de ensinamentos que vai se formando, né? Formando um corpo teológico ordinariamente. Por isso a gente diz que é magistério ordinário. Mas aí vem o concílio e repropõe tudo, né? Coloca pastoral, porque isso tudo é pastoral, acima dos dogmas, como já disse aí uma vez o cardeal Sara, né? E aí você tem toda a igreja redirecionada a uma outra coisa, ratificando falsas religiões, como bem disse o Pio XI. Então você tem aí, dentro de João Paulo II, falando isso, né? Deixando claro que o Concílio Vaticano repropôs a ideia de ecumenismo, de diálogo religioso, unidade de cristãos, que para Pio XI é uma falácia. Você tem também a Lumen Gentium no seu número 15, e aí tem aqui o compêndio do Concílio Vaticano II, você pode procurar mesmo a própria encíclica, e eles dizem, na Lumen Gentium, que a igreja estaria unida a hereges e a cismáticos, porque eles dizem que a igreja está unida ainda àqueles batizados que não professam a fé na íntegra. Ou seja, não professar a fé na íntegra, você é um herege. E também estaria unida àqueles que não aceitam a primazia do sucessor de Pedro. Quem não aceita a primazia do sucessor de Pedro é um cismático, são principalmente os ortodoxos, por exemplo, para ter uma ideia, né? Então, a igreja, segundo a Lumen Gentium do Concílio Vaticano II, está unida a hereges e a cismáticos. Então, é um ensinamento, uma proposta nova, né? É uma coisa que mudou, está ratificando falsas religiões. A igreja ortodoxa está correta, o protestantismo e as heresias do protestantismo estariam corretas, estão todos unidos à igreja. É diferente do que o Papa, que promulgou as comunhões de Lutero, por exemplo, diz, né? Mas aí que todos aqueles que aprovam o protestantismo, que ajudaram Lutero, também são hereges, são excomungados, estão fora da igreja. Totalmente diferente. Aí vamos para uma terceira aqui. A Pontifícia Comissão Bíblica, em 2001, escreveu um documento falando dos judeus e das suas sagradas escrituras. E lá está dito claramente que a espera dos judeus pelo seu Messias, ou seja, pelo Messias não Cristo, mas o Messias do Talmud, que é outro, porque no Talmud Cristo é um impostor. Então a espera dos judeus pelo seu Messias não é vã, segundo este documento, que teve como prefeito o cardeal Joseph Ratzinger, que mais na frente foi eleito o Papa Bento XVI. Então você está vendo aí que agora ratifica-se o judaísmo. Não bastasse isso, você tem o novo catecismo da Igreja Católica, no número 121, eles dizendo que a antiga aliança nunca foi revogada. Isso aí é um ensinamento que é diametralmente oposto a todos os ensinamentos dos santos padres, até as palavras do próprio Cristo, que diz que inaugurou, na instituição da Eucaristia, fala que ele inaugura a nova e eterna aliança. Bom, mas se é nova, então existe uma antiga. E essa antiga foi revogada. Se entra em vigor a nova, a antiga é revogada. Pio XII fala disso. E diversos padres, santos padres da igreja, vão falar a mesma coisa, que a aliança dos judeus, o sacrifício dos judeus é em vão. Sacrifício de bodes, sacrifícios de cabritos, de pombos, como eram feitos, né, dentro da religião judaica, eles são em vão, porque o único sacrifício agora que agrada ao Pai é o sacrifício de Cristo. Então, se a antiga aliança
ela ainda é válida, não foi revogada, então tudo aquilo que os judeus fazem ainda é certo aos olhos de Deus. Então, se ainda é certo, Cristo que inaugurou a nova eterna aliança seria o impostor mesmo. Né? Então, e tudo que a gente faz hoje por causa de Cristo, né? O sacrifício de Cristo no Calvário, como Cristo falou, fazer isso em memória de mim. Então, quando a celebração da Santa Missa, né, de perpetuação do sacrifício de Cristo Redentor no Calvário, é quando o sacerdote oferece a hóstia, Cristo sacerdote, Cristo vítima, a Deus Pai, isso aí tudo é inválido, porque a antiga aliança ainda é válida. Então você tem que seguir os preceitos da antiga aliança, os sacrifícios de bode, de carneiro, de pombos. Então é isso que, para agradar os judeus, o concílio chega a esse ponto. Então a doutrina da igreja está chegando a esse ponto. Então, aqui, só para vocês terem uma ideia, eu vou procurar aqui 121, que fala sobre o Antigo Testamento. Eles falam o seguinte, abre aspas, o Antigo Testamento é uma parte indispensável das Sagradas Escrituras. Seus livros são divinamente inspirados e... é porque ele está muito... e comprovam seu valor permanente, pois a antiga aliança nunca foi revogada. Fecham aspas. Peço desculpas, porque está muito escuro aqui, então a gente não consegue enxergar bem, a letra é pequena, então atrapalha um pouquinho para a leitura. Mas eles aqui nesse 121, no catecismo da igreja, novo catecismo da Igreja Católica, pós-concílio, ele dá duas premissas e uma conclusão. A primeira premissa é que o Antigo Testamento é parte indispensável da Sagrada Escritura. Correto. A segunda premissa é que os livros do Antigo Testamento são divinamente inspirados e conservam o seu valor permanente. Correto. E a conclusão pois a antiga aliança nunca foi revogada. Isso é falso. Então eles colocam duas premissas verdadeiras e a conclusão chega à conclusão errada. Justamente para agradar os judeus. Para agradar esse diálogo interreligioso que eles travam que eles têm com os judeus, eles não podem dizer que os judeus precisam se converter. Então, muda-se a doutrina da igreja para agradar essas religiões em nome desse diálogo interreligioso. E aí você tem mais dois exemplos. Em 1999, a Declaração Católico-Luterana, corroborada por João Paulo II, onde a igreja agora assume que o Lutero estava certo, né? Ou seja, a justificação é somente pela fé. Houve-se um grande debate sobre essa declaração, e que está lá dito que a igreja não é bem assim, que a igreja não quis dizer isso, sobre alguns aspectos. Assim, houve todo um malabarismo teológico para tentar ratificar, mas a gente consegue ver ali que os textos dessa escola teológica, né, a escola da nova teologia, que segundo alguns padres levam ao modernismo, essa escola ela costuma usar desses meandros, nesse mecanismo de usar textos ambíguos para poder fazer depois construir malabarismo teológico para justificar os erros. Então você tem ali, dentro desse contexto aí, João Paulo II, em 1999, falando, admitindo que Lutero, a igreja oficialmente admitindo que que a premissa luterana da justificação somente pela fé estaria certa. Você tem Francisco, como eu disse, sobre as igrejas anglicanas, dando ratificação a uma falsa religião, e tem um ou outro para encerrar esse vídeo, essa primeira parte dessa análise, é a Gaudium Spes, logo no número 1, quando eles dizem que as angústias da sociedade moderna e secularizadas são as mesmas angústias dos cristãos primitivos. Está na número 1 da Gaudium Spes. E aí a gente tem isso ratificado pela Comissão Justiça e Paz da CNBB, que defendeu a parada gay na Avenida Paulista em 2014, dizendo que a fundamentação todinha teológica dessa posição da CNBB, ou da Comissão Justiça e Paz da CNBB, se baseia justamente na Gaudium Spes número 1, onde diz que as angústias da sociedade moderna e secularizada são as mesmas angústias dos cristãos primitivos. Né? Claro que não está dito assim, está dito que as alegrias e tristezas e angústias da sociedade moderna são as mesmas alegrias e angústias
dos cristãos primitivos. Mas aí você olha quais são os anseios da sociedade moderna hoje, né, da nossa sociedade atual: casamento gay, aborto, eutanásia, socialismo, e tantas outras, ateísmo, né? Tantas outras coisas. Isso aí, então, segundo a Gaudium Spes, seria os mesmos anseios dos cristãos primitivos. É claro que isso é um erro, mas isso aí está sendo difundido aí e serve como trampolim para que padres revolucionários e bispos igualmente revolucionários e liberais promulguem e promovam aí movimentos e ideias que estão diametralmente opostos aos ensinamentos da Igreja. É como mesmo disse o Papa Pio XI na Mortalium Animus, ou seja, se a Santa Sé ratificar esses debates, esses encontros, esses diálogos entre religiosos, esses encontros ecumênicos, vão ratificar falsas religiões. O Vaticano II ele repropôs, né, ele deixou de lado todas as condenações feitas pelos papas anteriores ao concílio ao ecumenismo e se embrenhou para um novo caminho, né? Para uma nova linguagem, a linguagem ecumênica, a linguagem do diálogo, de aversão ao proselitismo, e aí o resultado de agradar as falsas religiões, né, e de ceder a tudo que eles propugnam, e aí a gente tem como resultado tudo isso aí que eu mencionei como exemplo e muito mais coisas, mas que vai ser mencionadas na segunda parte dessa resenha da Mortalium Animus. Então eu espero que vocês tenham gostado, que tenha contribuído para o enriquecimento de vocês. Um grande abraço, fiquem com Deus.